Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o início do capítulo 25 de São Mateus. Se você tem Bíblia e quiser olhar, o capítulo 25 de São Mateus é o capítulo que Jesus fala do juízo final, de como seremos julgados diante de Deus. E ele tem 3 partes então. A primeira parte é o evangelho de hoje, essa parábola das meninas, das 10 noivas, das 10 madrinhas de casamento aqui, na imagem do óleo, do manter a lâmpada acesa. Na sequência, o evangelho de amanhã, Jesus vai contar a parábola dos talentos. Um homem foi viajar e deu 5 talentos a um empregado, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. Talento é uma medida de ouro, de peso do tempo de Jesus. 1 talento era 35 quilos. Aí ele volta: Senhor, me deste 5 talentos, aqui estão mais 5, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te confio mais, vem participar da minha alegria. E tudo isso é a imagem do céu. Servo mau e preguiçoso, enterrou o talento, vai para o inferno. Essa é a segunda parte do capítulo 25. A terceira parte do capítulo 25, daí então, Jesus, depois de dizer 2 vezes, o reino dos céus é como, falando do juízo final, usar a imagem do óleo, a imagem do talento. Daí na terceira parte do capítulo 25, Jesus começa a dizer, porque o reino dos céus vai ser assim, no último dia o rei volta e vai separar a direita e a esquerda, ovelhas e cabritos. Vinde benditos do meu Pai, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Afastai-vos, malditos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Muito bem, então nós vamos entender, para entender o evangelho no seu significado profundo e primeiro, antes da gente tirar, às vezes, aprendizados morais e motivacionais para a nossa vida, a gente precisa entender o contexto onde ele está escrito e o porquê ele está ali. Então Jesus está falando agora do nosso julgamento final. E a minha salvação e a sua salvação tem um fruto maduro, que é o amor aos pobres, aos menores. Tive fome, tive sede, estava nu, era doente, estava preso, não tinha teto, você fez ou não fez por mim, é aqui que está a coisa. Mas esse fruto maduro é fruto do que então? É fruto do óleo e é fruto do talento. Sem esse amor aos últimos, que nós não vamos ouvir essa sequência de evangelho, porque amanhã é o evangelho dos talentos, né? E na segunda-feira já se muda para o evangelho de Lucas. Mas a nossa fé precisa frutificar então num gesto muito concreto, o amor aos últimos, aos pequenos e aos pobres. Então é o mesmo capítulo da Bíblia, tem 3 partes. Essa é a terceira porque fruto das coisas, né? E aí nós temos no evangelho de amanhã a nossa vida apostólica, multiplicar os talentos, fazer o reino de Deus crescer. E nós temos a nossa vida moral, a nossa vida interior, que está relatada então aqui nesse evangelho, nessa imagem de quem é imprevidente, de quem não calcula o perigo, de quem não calcula o que é necessário para atravessar a noite da vida, e daquelas 5 que são previdentes. Então diz lá Jesus, já no fim do seu evangelho, e preparando os discípulos e cada um de nós para esse versículo 13 aqui. Ficai vigiando, porque ninguém sabe qual será o dia nem a hora. Nem o dia nem a hora da vinda gloriosa de Jesus, nem o dia nem a hora da nossa morte, caso seja dia de morrer e ele ainda não tenha voltado, né? Mas nem o dia nem a hora também, e aqui já é segundo passo da interpretação, nem o dia nem a hora em que o Deus nos visita, meus irmãos, ao longo da vida. Quantas visitas Jesus já te fez, me fez e nos pegou despreparados, nos pegou dormindo ou nos pegou indo atrás de comprar o óleo da fé, da oração, da virtude, e Deus passou por nós e não aconteceu nada na gente. Muitas pessoas fazem essa experiência em algum momento da vida, sobretudo quando se convertem, né? De dizer assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi fazendo coisa errada. Mas também quanto tempo eu perdi sem perceber as coisas boas, porque
Esse dia e hora em que o Senhor virá, então, é o fim da história da humanidade, é a nossa morte, mas também não deixa de ser tantos fatos e momentos da nossa vida onde Ele vem a nós e nós estamos dormindo, onde Ele vem a nós e nós estamos com a lâmpada da fé apagada. Quantas não foram as vezes em que Deus nos visitou e a gente estava com a lâmpada da fé apagada, a gente era descrente, a gente era ignorante, a gente não sabia nem perceber que era Deus nos visitando ali. Então Jesus vai falar aqui para nós. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram as suas lâmpadas, e naquele tempo as lâmpadas eram de óleo, né? E saíram ao encontro do noivo, que é o costume do matrimônio judaico. O homem chega, é o noivo que vem, não é a noiva, né? O noivo vem e ele vem escoltado por 10 amigas, né? Que tem as suas lâmpadas de óleo, e aqui tem uma imagem antropológica para o casamento, do que deve ser o homem no casamento. Veja, pode ser que o noivo demore, e essas lâmpadas no fundo também só fazem sentido porque é o fim da tarde, então acabou o sol, acabou a luz natural. Quando acaba a luz natural, chega o homem ladeado de luzes. Então essa é uma imagem muito humana do papel do homem no casamento. O que é um homem num casamento? Ele é a luz da sua esposa quando acaba a luz natural, do otimismo, das circunstâncias boas, quando o dia não é bom, lá vem o seu marido todo iluminado, de fé, esperança, caridade, dos frutos do Espírito, e ele traz luz à casa. É ou não é o seu marido chegando 6 e pouco da tarde do serviço, e acalmando tudo, serenando tudo, botando os pingos no i sem gritar, não é isso? Organizando as crianças e falando: meu anjo, vai tomar seu banho que eu cuido aqui do menino enquanto você descansa um pouquinho. Não fala assim que a mamãe está cansada. É o seu marido escritinho, é o seu próprio marido, né? E se não é, Quaresma de São Miguel, quem como Deus, ninguém como Deus. Feliz da mulher que tem um homem que mantém acesa a chama da fé, da esperança, do amor, do otimismo, da convicção, quando a luz natural apaga. Nem todos os dias são bons. E aí quantas mulheres têm essa dor de dizer assim: ai padre, estou com ele por caridade, porque eu nem sei para que eu preciso dele. Tudo é eu. Por que uma mulher casa? A mulher casa porque na antropologia humana, isso aqui é muito do homem. É o homem que tem que ser a parte serena, racional. Gente, é tão feio, é tão de ponta cabeça um homem que não pode ouvir problemas, senão ele cheira, ele fuma, ele bebe e ele emburra. Isso é qualquer coisa menos um homem. E quantas mulheres vivem a tristeza dessa solidão, não é? Eu não posso contar com meu marido. Se eu dividir com ele, ele cheira, ele fuma, ele bebe, ele vai jogar baralho, ele não volta hoje. Quantos homens não gostam de chegar em casa, sai do trabalho, ai, criança chorando, mulher, porque tem mulher também que não ajuda nem um pouco. A senhora é uma onça em todos os sentidos, menos no sentido que o seu marido gosta, a senhora entendeu. Mas é qualquer coisa menos um homem maduro, um sujeito que não gosta de chegar em casa porque ele precisa de silêncio. Olha que imagem interessante. O ser humano, ele cria ritos e símbolos para expressar anseios e necessidades. Então, o noivo é quem vinha. E ele vinha ladeado de luz, porque acabou o sol. Mas calma, filha, o pai está on, você casou comigo. Quando você chorar, eu estou aqui. Quando você sentir medo, eu estou aqui. Quando você estiver querendo chutar tudo, papai chegou. O homem que ilumina, que serena, porque no escuro tudo causa medo, não é verdade? Quando está escuro, cai um copo lá na cozinha de plástico. Ah, meu Deus, é o bandido. Acende a luz, é um gato que entrou. A luz é fundamental na vida. E tem estou fazendo um pequeno grande parênteses aqui, porque tantos são casados e algumas iludidas querem casar também. Então você vai pensando com quem você vai casar, se você vai pegar um homem para ser seu marido ou você vai pegar um bebezão para criar. E tem mulher que nesse afã materno e de se sentir em conexão com alguém, em comunhão com alguém, não
casou com um homem, casou com um bebê gigante. Agora está feito. Muito bem, elas estão ladeando o noivo vai chegar, é da ritualidade deles, né? Quem são essas 10? Veja, são 10 pessoas, 10 moças, queridas, especiais ao noivo e à noiva, não são 10 qualquer. São pessoas que foram escolhidas para. E veja, esse noivo com essa noiva não tinha só 10 amigas, tinham mais que 10 amigas. Então elas são eleitas, elas são escolhidas, elas são frutos de um amor, de um afeto, de uma amizade. Então aqui está falando de você e de mim. Olhemos para o mundo, meus irmãos, e Deus nos concedeu a graça da fé. Olha para a tua família. Quantas pessoas têm uma vida muito parecida com a sua? Sofreram os mesmos traumas que você quando o papai morreu e você ainda era criança. Viveu a mesma pobreza que você viveu lá no sítio da Água da Bananeira. Tomou banho no balde gelado, igual você tomou banho no balde gelado. Foi para a escola, não tinha nem uma mochila. A senhora usava aquele saco de arroz, não é isso? Passava um cadarço para fazer de mochilinha. Você era pobre, né? Com um M de meu Deus. Mas Deus te amou, e não só por esforço e mérito seu, você ganhou uma graça, a fé. E quando você olha para sua família, parece que essa escolha não recaiu sobre o seu irmão que você tanto ama, não recaiu sobre a sua madrinha, o seu tio que você tanto quer bem. Nós somos essas 10 jovens aqui. Todos nós, quem está em casa uma hora dessa nos acompanhando com tanta outra coisa para fazer além de dormir e tanta coisa na internet para ver, você está ouvindo um padre. Nós estamos aqui. Nós somos esses 10. Recebemos um convite, uma graça, ladear o noivo, fazer parte do casamento, estar mais perto do banquete, das núpcias do Cordeiro. A fé, meus irmãos, é graça. E essa graça nos foi dada. Mas a salvação não está na graça dada, a salvação está na graça correspondida. Agora eu preciso corresponder. E aí vem a imagem então da nossa vida interior. 5 delas são uns amores de pessoa. Foram amadas, foram escolhidas, são queridinhas, mas são imprevidentes, não calcularam. Eu vou dar conta de ir até o fim. Não é bom eu levar um óleo a mais de reserva, vai que demora, né? Levar o óleo de reserva. Esse óleo é a imagem da unção do Espírito Santo, da nossa vida interior. Imprevidente. É você que só vem à missa para cumprir escala. É você que só vem quando sofre. É você que só vem se não tiver com muito sono. Meus irmãos, onde é que está esse óleo que a gente cria reserva dele? Esse óleo que a gente cria reserva, por óbvio, está na prática da fé, da religião, dos preceitos. É domingo, tem que ir na missa. Tarará. Esse óleo, ele está em tudo aquilo que a gente olha e fala assim, mas precisa? E aí a resposta honesta tem que ser, vai precisar, não precisa. Precisar, não precisa. Onde é que está o óleo de reserva? Está em tudo aquilo que a gente desperdiça porque diz, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou com vontade. Eu já fui terça e quinta, domingo também não é tanto assim. Vai que o noivo demora. Às vezes, meu irmão, a homilia que vai guiar a tua vida na tua noite escura, o evangelho que vai te guiar na época, porque a nossa vida ela é feita de época, ela não é só feita de dias. A nossa vida ela tem alguns dias, que ecoam por meses ou anos. Às vezes aquilo que vai te guiar por meses, por anos, é o evangelho, é a celebração, é o acampamento, é o seminário de vida do Espírito Santo, que você menos se arrepiou, menos sentiu vontade de vir, mas aquilo entra em você, porque a palavra de Deus sempre é viva. E fica ali dentro. E ninguém sabe nem o dia e nem a hora que a gente vai precisar de uma palavra que a gente ouviu ou não ouviu, porque a vida é feita de surpresas e de uns momentos que ecoam por muito tempo na nossa vida. Então 5 são queridas, são eleitas e elas têm óleo. Qual óleo? Elas têm um óleo, uma fé, se tudo der certo. Se o noivo chegar na hora, deu certo. Não levam a reserva. Foram imprevidentes. Apostaram que o câncer não ia chegar nem nela, nem na casa delas. Apostaram que pornografia, adultério por celular, não ia chegar nem nela, nem na casa delas. Apostaram que como elas educam muito bem os filhos, está resolvido. Imagina que vai usar droga e ter problema na sexualidade. Imagina, filho meu, tão bem que eu crio, a gente dá exemplo, padre.
e foram apostando que dava certo aquele tanto de óleo. Vocês lembram daquele avião da Chapecoense? Daquele time de futebol caiu? Por que caiu? Porque o piloto apostou quantos quilômetros, quantos litros de combustível. Estava certinho. Estava na conta. Mas a vida, amigo, te põe para rodar lá em cima e esperar mais um pouco. Então, meus queridos, essa nossa fé, muitas vezes a nossa fé, ela é uma fé muito arriscada, ela é imprevidente. A gente olha, está tudo tão certo. A gente olha para a gente é tão bom moço, que a gente aposta. Como muitas pessoas te dizem, mas você já vai na missa domingo. Precisa mesmo isso aí? A quaresma de novo, não teve uma quaresma esse ano? Não teve, mas essa é uma... As pessoas olham para o tanque de combustível e apostam que dá para chegar. E nem sempre dá para chegar. O noivo atrasa, a vida surpreende, o demônio se levanta, a carne grita, o ser humano falha, as coisas mudam, a nossa genética nos trai, desenvolve um tumor, uma sei lá o quê. E cadê o óleo? E aí o que elas fazem? Vão pedir para as que têm óleo. Escuta, dá um pouco do óleo de vocês para nós, né? Acontece, meus irmãos, e vão ouvir um não, né? Não, se eu der o meu óleo para você, fica nós dois sem, vai comprar. Meus irmãos, existe um óleo que é intransferível. É o óleo da fé. É o óleo da virtude. Fé, virtude, frutos do Espírito Santo, cada um que tenha o seu. E não é maldade minha, é porque não dá para passar para você. Eu descobri agora mais um tipo de católico, né? Tanto o católico Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, né? O católico pão de alho, que é aquele que se você tira o olho, dá errado, ele faz besteira. Tem o católico lá vem. Ah, lá vem ele, quer ver o que ele fez agora? Não tem o católico lá vem? E agora tem o católico 6 horas. 6 horas lá por mim? Você vai amanhã, 6 horas lá por mim? É. Tem. E tem o católico Fátima Bernardes, né? Não conhece? Ele vive de encontro. Numa paróquia, na outra, mas na missa mesmo ele não foi domingo porque chegou visita. Meus irmãos, o óleo é intransferível. Você tem que ter o seu. E aqui tem um ponto. Queridas, eleitas, porém sem previdência, prudência. Nós vamos calcular, meus irmãos, olhemos para o mundo. E não é a gente viver pessimista, neurótico, síndrome do pânico. Não é achando que o barulho da cozinha é demônio ou bandido, geralmente é só um gato que passou. Mas olhemos para o mundo e deixemos de ser ingênuos. A vida é dura. A vida é dura. A vida não é fácil. Ela é boa, dá até dó de morrer. Eu não quero morrer, não. Mas, meus queridos, a vida é dura. A vida é surpreendente. Olhemos ao nosso redor. E a gente vê que a vida é dura. Que a vida é surpreendente. E que a fé não pode ser improvisada nem mantida no mínimo necessário. Isso não aguenta a noite que virá. Por que virá? Por que virá? Às vezes tua família vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Não tem família, filho, que vai tudo bem. Se na tua está tudo bem, olha, eu não quero te desanimar. Eu não sei o dia nem a hora, mas algo vai dar errado aí. Porque não existe família que está tudo bem. Gente, todo mundo carrega uma cruz. Todo mundo carrega um porém. Todo mundo carrega Jesus, valei-me São José. Todo mundo. E se você não tem, prepara que vai vir. Então olhemos ao nosso redor. Nós precisamos ter um óleo de reserva, experiências de fé, conteúdo bíblico, intimidade com Jesus Eucarístico, porque a tempestade virá. E o demônio sabe trabalhar, meu querido, minha querida. O demônio sabe até nos dar folga. O diabo, ele solta a pressão um pouco, ele estica a corda um pouco, que é para o cachorrinho não sentir a coleira apertar tanto. E o demônio vai fazer outras coisas. E a pessoa fica sossegada, porque eu estou bem, você não está bem. Deixa de ser besta, deixa de ser iludido. Meus irmãos, o nosso grande problema é que a gente não aprende o tamanho da nossa miséria nos pecados que comete. Quando a gente peca, a gente aprende que é pecado. A gente se sente mal e a gente entende que tem que confessar. Glória a Deus. Mas tem uma coisa que é tão importante quanto: eu não presto.
Eu não dou conta. Eu já sei do que eu sou capaz de fazer. Eu vou fazer de novo. Se Deus não der a graça, e não se alcança a graça, só olhando para trás e falando assim, nossa, graças a Deus, o pior já passou. Que bom que já passou. Mas o demônio, meus irmãos, ele sabe voltar. Não pense você que o demônio desaprendeu o rumo, não. Ele sabe onde, quando voltar. Nosso maior desafio é conviver com a gente mesmo até o último segundo da nossa própria vida. Então, esse óleo de reserva está em tudo aquilo que a gente faz pouco caso. 2, esse óleo não tem como pegar do outro. Cada um tem que ter o seu. Não tem como ter fé no seu lugar. E aí tem um profundo ensinamento aqui para nós, no não que essas 5 previdentes, que calcularam, vai que demora, deixa eu levar a mais, já que eu estou indo, deixa eu ir preparada, né? Vai que demora, para estar prontas. Elas dizem não, e até parecem ser meninas meio grosseirinhas, né? Não, se eu emprestar para você, nós dois vamos ficar sem. Veja a imagem de quem não está disposto a morrer abraçado com os outros. E aqui tem algo que a gente precisa aprender na vida, a gente precisa aprender a dizer não. E discernir se o não que eu estou dizendo é porque eu estou com preguiça, se o não que eu estou dizendo é porque eu não consigo ter caridade da pessoa. Mas existe um não que é necessário dizer. Se eu dividir com você o que você não tem, nós dois ficamos sem. Eu não tenho para nós dois. E aí, voltando, já que falamos um pouquinho de casamento no início, o casamento, por exemplo, ele precisa de uma dose diária, sei lá, de bom humor. Sim ou não? Não dá para viver com, né? Tem que ter algum bom humor. Se só um tem bom humor e o outro não, e fica sugando do outro a alegria, o que acontece daqui a um pouco? Os dois estão tristes. Precisa de algum equilíbrio emocional. Se só um tem equilíbrio e o outro é surtado, os dois surtam. Não é assim? Precisa de algum gerenciamento com o dinheiro. Se só um sabe lidar com o dinheiro e o outro não sabe lidar com o dinheiro, os dois vão falir. Não, se eu der para você, nós dois vamos ficar sem. Então, meus amados, a gente precisa aprender a dizer não. Mas voltando um pouquinho antes de tudo, eu preciso entender que o outro não tem e que ele não me deve nada. Ele não tem o que eu preciso e ainda que eu acho que tenha, ele não me deve. Olha o que está dizendo o Evangelho. Você quer, vai comprar. Vai no vendedor comprar o óleo. O óleo existe, dá para comprar. Agora tem que ser feito antes que seja tarde demais, né? Porque daí foram comprar. Mas foi tarde que foram comprar. Vai comprar o óleo, vai comprar a virtude, vai rezar, vai buscar, corre atrás do seu prejuízo. Moral, intelectual, humano, afetivo, espiritual. Vai comprar seu óleo, vai amadurecer, vai crescer, vira gente. É criança que tudo pede. Não é assim? É a criança que pede tudo. O adulto, ele sabe onde está, ele estica a mão, ele pega. Primeira coisa, eu preciso ir comprar. Do que eu sinto falta? Eu sinto falta de uma paz, eu sinto falta de uma alegria, eu sinto falta de uma sabedoria para os momentos difíceis, eu sinto falta do quê? Eu sinto falta de ter fé. No fundo me incomoda que eu não tenho vida de oração, eu nem sei rezar. Se vira, vai comprar. Segundo ponto, aprender a dizer não às coisas que nos sugam. Meus irmãos, quem salva o mundo é Jesus. Jesus salva todo mundo, eu não. Eu preciso te ajudar a entender as coisas que não é em mim que você vai encontrar. A gente vai pegando as dores das pessoas, né? A gente vai ficando doente no lugar das pessoas. A gente precisa estimular as pessoas. Vai comprar seu óleo. É, mãe, porque... Aí a mãe, mais que imediatamente, pega o celular, manda um áudio para a psicóloga, um áudio para o padre, 11h10 da noite. E não sei o quê, porque ele está assim, porque ele está desesperado, não sei o quê, não sei, ajude ele a ir comprar o óleo dele. Fala, filho, pega essa Bíblia aqui, ó. A mãe até separou para você. Salmo 23. Isso aqui é um terço. Vai lá no teu quarto, volta daqui 20 minutos. Vai comprar teu óleo, ajoelha no pé da cama. Você já ajoelhou algum dia na vida? É bom, é bom. Olha, quando a gente ajoelha, até dinheiro aparece. Joelha, é que ter só. Um monte de Ave Maria. Precisa esse monte de bolinha? Precisa, igual as bolinhas de feijão, as bolinhas de arroz, bolinha de nhoque. Você comeu uma só, não enche a barriga, vai. Reza lá um pouquinho. Vai comprar teu óleo. Ajudar o outro a ir comprar o óleo. E aprender a dizer não. Tem gente que nos suga.
Tem gente que rouba de nós a virtude, é aquela, né? Não, mãe, padre, pode confiar, padre, o senhor ainda vai ver ele na igreja que eu vou trazer. Traz um domingo, traz no segundo, comunga só para o pai e para a mãe não perceber que com uma semana já deu errado. Traz no terceiro domingo, aí não tem jeito, não comunga. No quarto domingo, nem na missa veio mais. Porque foi dividir com o outro aquilo que você tem que ter. Senão eu também me perco, né? E aí o noivo vem, uma hora vem. O noivo está chegando. Um dia esse mundo vai acabar, gente. O noivo está chegando. Um dia nós vamos estar deitadinho lá naquela máquina do hospital que faz... E a máquina vai fazer... Não, mas não é agora não. Mas olha, tá... E o noivo chegou. Mas quantas são as vezes também, queridos, que o noivo chegou? Uma missa, uma palavra, uma circunstância da vida, e a gente sem o óleo da fé, né? Então o noivo vai chegar. E aí vem, Senhor, abre-nos a porta, não vos conheço. Então o evangelho de hoje nos fala sobre a nossa vida interior, a virtude, a presença do Espírito Santo e o óleo intransferível. O óleo é intransferível. Sinto muito. Vai comprar. Vai comprar. E reze para que eu consiga comprar o meu também. Meus irmãos, nós não somos chamados a ser um fardo na vida dos outros. É bem verdade que de vez em quando a gente precisa de um colo. É bem verdade que de vez em quando a gente precisa de meia horinha da orelha do outro para falar, dar uma desabafada. Mas não é muito mais do que isso que você pode esperar da vida ou deveria esperar da vida. Se vira. A vida não é assim. E aí você olha para você, eu olho para mim, a gente tem tanta história, a gente tem fé, e a gente está no número daqueles que foram eleitos para se aproximar do noivo, e a gente vira um fardo para os outros, a gente vira o católico lá vem. Que isso? Está errado, está feio. E diante de Deus isso vai ser julgado um dia. Então, meus amados, na nossa falta de óleo, quem como Deus? Ninguém como Deus. E para o óleo nos ser suficiente, quem como Deus? Ninguém como Deus. Agora vamos comprar um pouquinho mais de óleo nas horas boas. Falamos tanto de casamento. Aproveita que está tudo bem entre vocês aí. Aproveita que tem saúde. E cria umas memórias a mais. Cria uns afetos a mais. Dá umas namoradinhas a mais. Dá umas passeadinhas a mais. Sabe? A vida, não sei o que te espera lá na frente. Guarda óleo. Compra óleo. Aí você fala, não, tá bastante, né? Não sei, lembra os mais velhos que andava no Fusca, debaixo do banco, o que ia? Um galão de gasolina? Não é isso? Leva um galãozinho de gasolina, criar memórias, criar experiências com os filhos, com o cônjuge, criar experiências com Deus. Eu não estou boa, que eu não estou podendo nem rezar, nem para rezar eu estou conseguindo. Que bom que você rezou bastante quando conseguia, né? Porque agora realmente não dá nem para rezar. Que bom. Bate no peito e fala, entendi tudo, padre. Fala assim, vamos rezar a quaresma, que eu tenho que ir embora, que eu sou pobre e o patrão está esperando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.